Pode? Pois bem, então ali no Jateí tinha aquele parque praticamente de semi-industrialização da erva mate. E a erva era peneirada, socada, preparada, e havia duas espécies, a erva moída e a erva de meia peneira, que chamavam emboroviré. Pois bem, eles sacavam uns sacos de 50 quilos, saco de estopa, onde estava escrito Companhia Mate Laranjeira, Buenos Aires, Argentina. Essa companhia era da Argentina. Pois bem, então ali a erva era ensacada, preparada, e hoje onde tem o Porto Souza, abaixo do Porto Souza tinha o Porto Deseado, enfim, haviam vários portos na região do Rio Dourados que recebiam erva. Vinha uma lancha, às vezes era de mensalmente, e outras vezes era de 60 em 60 dias. A lancha rebocava 4, 5 chatas. Chata eram umas embarcações grandes, compridas, e cabiam até 500 sacos de erva. Então enchiam a erva, as lanchas, as chatas de erva, cobriam com lonada, como eles diziam, e a lancha rebocava a chata e até Porto Guaíra, de lá era baldeada e levada para a Argentina. Muito bem, a erva de Brasil, como diziam, né, na sacaria do outro lado, erva do Brasil. Então, ela era essa a operação da mate laranjeira, extração e preparo para embarque. Dizem que lá na Argentina eles faziam uma cafeína, teína, que chamavam, porque era erva, eles chamavam té, chá. Mas a Companhia Mate Laranjeira, esses habilitados, esses homens encarregados das grandes ranchadas, eram plenipotenciários, eram poderosos, mandavam e desmandavam. Então tem várias histórias de atrocidades praticadas por essa gente, que recebiam como ervateiro qualquer peão, qualquer pessoa de qualquer espécie. A maioria eram paraguaios. Então meu pai foi, quando estava medindo Dourados, foi lá pedir permisso, quer dizer, licença, para medir a linha que dividia com a Companhia Mate Laranjeira, justamente no Rancho Jateí. Chegou lá, foi muito mal recebido. Nossa, eu estava junto, não mandaram mapear, não mandaram nada, meu pai desceu, foi lá. Então, o grande habilitado, era Dom Joaquim de Barros. Ele era remo de uma perna. Então, ele estava sentado numa rede e falou, abanque-se. Então, nós ficamos lá. Aí, dali um pouquinho, ele saiu. Então, veio lá um paraguaio e disse, Dom Joaquim agora vai almoçar. Mas não convidou a gente para comer, nem coisa nenhuma. E lá ele sentou, tinha uma varandona grande, sentou numa mesa, e puseram aquelas mandioca grandes, bem cozidas, na frente, e vinha uma comida lá, chamada bori-bori. Eu nunca esqueci esse nome. Era uma espécie de bolinho de milho que era cozido no leite, não sei o que, tinha aquela comida. E era muito gostoso aquilo. Ou era salgada, ou era doce. E cecina, que era aquela carne estreitinha que eles assavam, mandioca, feijão, arroz e o trivial. Pois bem, depois daquilo, veio de novo o Paraguai lá e disse, você espera mais um pouco, porque agora Dom Joaquim vai cenar. Quer dizer, cenar, vai cestear. Então, nós foi ele para a cesta e nos deu um chá de espera de mais de 2 horas. Depois de 2 horas, aí, falou com o papai. E o papai disse, olha, eu estou aqui porque nós temos
a ordem de tirar a linha que divide a ranchada do Jataí com o patrimônio de Dourados. Aí ele falou, já vemos ter com patrimônio de Dourados. A companhia tiene todo aí, ele domínio sobre tudo. Pois é, mas isso aqui é uma ordem do governo, é uma reserva e eu estou aqui justamente para combinar com o senhor onde é que vai ser a divisória. E ele disse, eu estuvo em Campanário e não vim ainda lá a ordem lá para marcar essa turminha. Então ele perguntou, então quer dizer que o senhor não autoriza? Não autoriza. Ou ele parar, senão de eu embarga. Tá bom. Meu pai voltou muito triste, era um problema duro de resolver. Aí ele veio aqui, reuniu com o Vaduro, o seu Álvaro Brandão e outras pessoas, e resolveram ir a Ponta Porã. E quem levou meu pai a Ponta Porã foi o Emílio Rosa. Ele tinha um carro, praticamente o seu João Rosa, o pai dele. E o Nego da Joana, o motorista, foi até Ponta Porã. De lá nós falamos com o Pinto Costa e precisava falar com o capitão Heitor Mendes Gonçalves. Então o capitão Heitor, que é um dos donos praticamente da companhia, estava em Campanário. Aí resolvemos ir a Campanário. Foram mais dois acompanhantes, foi o prefeito, tudo, que era naquele tempo o coronel Modesto Dalzacre, foram falar com o capitão. Quando antes de chegar em Campanário, uma pessoa mandou parar os carros, lá parando. Então ele disse, quem são vocês? Aí disseram quem era, tudo. Se vou passar o telefone na administração. E lá telefonou, falou. Aí depois voltou. Você tem permisso. Então, tivemos permissão para entrar. Entramos em Campanário, tinha uma praça, e lá ali mais ou menos no meio da praça, quer dizer, em frente, havia o Hotel Campanário. Era um espetáculo. Hotel de primeiríssima ordem. As paredes de lambi eram envernizadas, era um hotel, tinha no lado esquerdo, assim, tinha duas suítes, quer dizer, era quarto chique, onde se hospedava o governo e tudo, porque praticamente quem mandava na política de Mato Grosso naquele tempo era a Companhia Mato Laranjeira. Eles é que diziam sim ou não para os candidatos a governador. Pois bem, ali nós ficamos e naturalmente lá o rapaz, o homem lá que nos recebeu, o gerente do hotel, ele, quando nos recebeu, já levou para os quartos, tudo, e disse que tinha ordem para nós irmos falar com o capitão Heitor às 2h da tarde. Às 2h da tarde nós fomos na sede da administração. Ali tinha duas casas maravilhosas. Uma era em estilo normando e outra em estilo mediterrâneo. Quer dizer, numa era a casa do capitão Heitor e noutra era do Fernando Jorge e o pessoal dele. Então chegamos lá, conversamos, o capitão Heitor, um homem escovado, bonito, conhecia o mundo todo, nos recebeu muito bem, mas muito bem. Então o papai contou o que ocorreu, ele falou, sério, Dom Joaquim é assim mesmo, é um defensor da companhia, nós gostamos muito dele. Tudo bem, pois é, mas ele está esperando a ordem lá para marcar a divisa. Aí o capitão Heitor trouxe um grande mapa, mandou trazer, estendeu onde estava praticamente o sul do Mato Grosso todo, né? Onde tinha os herbais e tudo. E lá, quando chegaram no patrimônio de Dourados, ele lá olhou e mostrou uma linha. E o papai disse, olha, aqui é a cabeceira do Engano. Ali no Parque da Nação, a cabeceira de um povo chamado Engano. Nós queríamos que a área fosse aumentada, porque são 3.600 hectares que tem que medir para Dourados. E eu acho que aí não vai dar a área. E ele queria que tirasse a divisa ali pela Cabeceira Alegre, dizendo que o Engano era aquele córrego que nasce ali perto da rodoviária.
Aí o papai explicou e mostrou que tinha muitos moradores, chacareiros. Aí ele concordou que saísse a linha do olho d'água do Jateí para o sul. E daí para uma linha até perto do Barreirito, Barreiro Seco que chamava, no Laranja Doce. E do Laranja Doce, desse ponto até o Jaguapiru, e aí dividindo com o Jaguapiru até a cabeceira, e aí pegava o Laranja Doce, então, concordou. Então, o capitão mandou lá um topógrafo fazer o croquis e escreveu uma carta ao Dom Joaquim, dizendo que era para tratar bem os agrimensores, e que ele tinha feito acordo, e que a linha definitiva era aquilo. E que não admitia mais questão nesse sentido. Era problema resolvido pela administração central. Com essa carta, tudo, e o pessoal que estava junto, inclusive, nessa ocasião, morava em Campanário o seu Carvalhinho. Morava lá o seu Carvalhinho. O Écio Marques era dentista, depois veio para cá. E o doutor Camilo também tinha clínica lá. O doutor Camilo já conhecia meu pai desde 1932, da Revolução. Aí voltaram a Ponta Porã e de lá voltaram para cá. De posse da carta, nós fomos de novo para Campanário, para Jateí, lá falar com o seu Joaquim de Barros, que era o habilitado. Quando chegamos lá, o seu Joaquim, ele devia ter uma rede de espionagem, já sabia de tudo. Então, assim, muito bem, nos recebeu de braços abertos, mandou sentar, mandou esperar o almoço, mandou fazer um almoço bom, com galinha, com isso, aquilo. E depois mandou um paraguai de confiança dele mostrar onde era o olho d'água e onde eles queriam a linha. E mandou mais 6 macheteiros, quer dizer, mais que davam para o facão, esse facão comprido. E os macheteiros vieram então, e lá, de acordo com o mapa que o papai trouxe, o croquis, combinou com o seu Joaquim, ali um pouco chegou o seu Joaquim no carro dele, e lá fizeram a saída do Jateí, do olho d'água do Jateí, para baixo e para cima, no rumo mais ou menos que eles desejavam. Meu pai, muito contente, voltou para casa. E por falar em Jateí, o olho d'água do Jateí, quando alguém viajava para a região, por exemplo, Iguaçu, Capão Ralo, o Rio Brilhante, esse rancho de Jateí, esse olho d'água, era o ponto de parada das caravanas daqueles ali. A água borbulhava, parecia um jato d'água, uma coisa maravilhosa, porque ela cristalina e bem fresquinha, tinha um paredão de pedra e ela nascia ali embaixo. Pois bem, o Jateí, diziam até que tinha um grande enterro lá. Pois bem, meu pai veio, conferenciou com o Vadu, com o seu Álvaro, Brandão e todo mundo, e aí continuou a medição do patrimônio de Dourados. Esse patrimônio que hoje é essa cidade maravilhosa. Meu pai, então, mediu, e surgiu outra questão. Como a riqueza principal aqui era da erva mate, tinha gente que tinha, a erva tinha nativa e tinha plantada. E tinha gente que tinha um herbal, às vezes, perto da divisa do outro, dentro do limite do outro, e formou aquela brigalhada. Fizeram a caravana, foram a Ponta Porã para parar com a medição. Aí chamaram o papai, o Vadu, e lá o coronel Dalzac, Modesto Dalzac, prefeito de Ponta Porã, foi combinado que fizesse as linhas divisórias sem obedecer nenhum padrão, mas onde cada um dizia que era seu, chamasse os lindeiros e lá, de acordo com os lindeiros, abrisse a linha. E foi feito isso. Foi por causa disso que quando a gente olha o mapa Dourados, vê essa divisão de chácara, a coisa mais esquisita. As chácaras eram para ter um padrão de 7,5 hectares, passou que umas tinham 3, outras tinham 10, outras tinham até mais de 40. Mas
com essa medida de chamar os poceiros lá e determinarem cada um a sua divisa, sanou qualquer problema. E meu pai conseguiu terminar a parte dele e o Vadu, a parte sul, que era dele. E essa medição, então, era muito demorada. Eu até ajudava, eu era guri, naquele tempo eu era correnteiro, puxava a trena, ajudava a medir. Então, cada vez que a gente estava medindo essa região das chácaras, que a gente chegava na casa do dono, era recebido com festa, era leitoa assada, aquela beleza, e muito bem tratado. Agora, o pagamento da medição era por conta do dono da chácara. Então, aconteceu uma reviravolta. Ninguém queria ter área maior que 7,5 hectares, porque senão tinham que pagar muito a medição. Muito bem. Mas o papai, que sempre foi um homem de acordo, falou assim, olha, vocês paguem como puder, o dia que puder, eu não vou negar nada para vocês, vou dar, cada um vai receber o croquis da sua área e pode pôr os marcos e fique sossegado. Então, assim, era a coisa mais engraçada. O papai recebia erva mate, recebia couro, porco, galinha, vaca, para pagar a medição. E o Vadu, do mesmo jeito. Terminaram a medição de Dourados, o patrimônio de Dourados. Agora, o nome das ruas, eu já disse, né? O papai e o Vadu combinaram de dar o nome das ruas. Meu pai tinha a rua principal, né? Meu pai e o Vadu combinaram e puseram a rua principal o nome do Marcelino Pires, porque tinha ele, naquela ocasião, o papai falou com ele, eu estava presente, portanto, sou testemunha. O Marcelino tinha título provisório de uma parte dessa área, não era toda. A linha divisória dele passava, era uma cerca que passava onde hoje é a prefeitura. Há muito tempo ainda tinha aquele um esteio ali em frente da prefeitura que era as divisas do Marcelino. E depois, bem perto da divisa, o seu Januário construiu um sobrado, Januário Araújo. Foi o primeiro sobradinho aqui de Dourados e a primeira casa, por assim dizer, porque o resto era um rancho espalhados. Isso aí foi naquela época, nos primórdios da nossa vinda para cá, entre 1932 e 35. Pois bem, aconteceram nessa ocasião uns fatos interessantes. Uma vez chegou uma caravana, nós cantamos, eram 18 carros, estavam trabalhando para a separação do Estado, a emancipação do Mato Grosso. E entre os chefes da caravana estava o senador Vespasiano Barbosa Martins. Senador, e depois mais outras figuras de destaque, os Baís, o Barbosa, Fragelli, estava entre eles, ainda Gurizotti, o doutor José Fragelli, que depois foi governador de Mato Grosso, deputado estadual, deputado federal, depois governador de Mato Grosso. Por fim, chegou a ser até presidente do Congresso e assumiu até a presidência da República. Então, fizeram um churrasco, aquele churrascão grande, mataram umas 4, 5 vacas, fizeram um churrasco, comeram, fizeram um discurso, e naturalmente esses discursos eram diretamente contra Cuiabá. Tiraram dos cachorros para pôr em Cuiabá. Todo o dinheiro que arrecadavam, os cuiabanos roubavam. Assim eram os discursos inflamados. E que o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso, não progredia, porque todo o dinheiro que o Estado arrecadava era só para fazer hotéis, cinema, o colégio, não sei, enfim, para estrada, enfim, para construir e fazer a felicidade dos cuiabanos. E aquilo eles achavam que não podia continuar. E o resultado é que eles conseguiram
essa divisão, parece que teve depois Senado, não sei o que mais lá. Eu não lembro exatamente do que aconteceu aí, nesse interim. Após esse período, veio uma luta entre os que queriam ficar com Cuiabá e os que não queriam. Então chamavam os separatistas. Os que eram a favor da separação eram os separatistas. E os outros eram mato-grossenses. Eu sou mato-grossense. Naquele tempo as coisas eram muito, muito engraçadas, sob o ponto de vista de uma análise mais profunda da motivação, enfim, da filosofia da cidade. Todo mundo aqui era político. Até as lavadeiras, cozinheiras, tudo era político. E político daqueles de não arredar o pé. Era no partido, podia falar. Eu lembro uma vez, vamos falar com a tal de Dona Júlia. E a Dona Júlia era do lado do Mato Grosso, né? Então ela dizia assim, olha para a chita que eu visto. Essa chita não desbota. Então, era essa mais ou menos a briga. Nessa ocasião, começou então a formar as suas pequenas agremiações políticas de um lado e do outro. E os separatistas depois foram os que formaram a ex-UDN. E os mato-grossenses, que eram a favor, formaram o PSD. E depois uma ala passou para o PTB, e o PTB acabou com a vinda da corona engolindo o PSD. Muito bem. Nessa ocasião, a vida de Dourados era aquela mesma moldura de sempre. E como é que era isso aqui do que viviam? Eu disse, a maior riqueza era a erva mate. Aqueles que não colhiam a erva mate no mato, na nativa, tinham plantações de erva. E o maior plantador de erva daquele era o Emílio Rosa. Ele tinha, parece, 25, 40 mil pés de erva plantada, alinhada, ali onde hoje é o Jardim Ouro Verde. E ali naquele local surgiu a primeira indústria de erva mate dessa região, fora a Companhia Mate, é evidente. Pois bem, então como é que era feito? O pessoal vendia erva, eles vendiam por arroba em folha e arroba de erva seca, barbacoasada, como diziam. Essa arroba, eles tinham os mineiros. Mineiro eram aqueles que iam no mato, cortavam a erva, desgalhavam, juntavam os galhos e formavam um fardo que depois eles protegiam para não cair as folhas com a lonada. E traziam, eles iam trazendo de lugar assim das picadas até uma outra picada maior, que era praticamente a picada de penetração, que eles chamavam de tapiacenda. Nessas tapiacendas, de distância a distância, tinha um toco. E nesse toco, o sujeito que vinha com aquele raído, que ele punha na cabeça, segurando nas costas, e trazia uma quantidade enorme, 40, 50 quilos. Ele encostava ali e o topo do raído descansava sobre esse pedaço de madeira, e ali eles descansavam. Descansavam, tomavam tereré e depois seguiam a viagem. Mas esse pessoal da erva mate, eles vendiam tudo para o habilitado da companhia, que pagava uma bagatela. Quer dizer, não dava um dinheiro muito ralo, muito pouco. Foi aí então que o seu Emílio Rosa, este homem, tem que tirar o chapéu para ele, organizou a Cooperativa Mate de Amambai. Era filial, tinha já a cooperativa em Ponta Porã, eles foram lá e formaram essa Cooperativa Mate. A cooperativa tinha a função, recebia a erva beneficiada dos produtores, dali eles peneiravam e padronizavam, sacavam, e tinha o saco
Cooperativa Mate do Amambai, Dourados. E aí essa erva era levada ou para Campo Grande, ou para Ponta Porã, ou entregava aqui na companhia onde a cooperativa vendesse. Foi talvez essas cooperativas, os primeiros movimentos de rebelião contra a Companhia Mate Laranjeira, que fazia tudo para acabar com as cooperativas. Nessa mesma ocasião, então, Dourados crescendo naquele pouquinho, naquela evolução lenta, vinha fazendeiro, vinha agricultor, essa gente pequena, iam se estabelecendo aqui. E sorte que Dourados praticamente foi uma cidade começada por gente pobre, gente que vinha aqui para ganhar vida, criar os seus filhos no lugar onde havia fartura. E aí foi talvez um dos elementos que fez da sociedade uma igualdade. Não havia distinção entre rico e pobre, todo mundo se dava bem. O peão que trabalhava nas fazendas, comia na mesma mesa e a mesma comida que o patrão. Eram, portanto, muito amigos. Em geral, o patrão era padrinho de quase todos os filhos dos trabalhadores lá. Eu, naquele tempo, era guri, mas esse sistema cresceu até pouco tempo. Eu tinha um peão paraguai chamado Centurião, Ildefonso Centurião. Ele tinha 6 filhos. Eu sou padrinho de todos os 6 filhos dele. Então, havia aquela amizade, aquela confiança. Não havia essa disputa, esse ódio entre empregado e patrão. Eram todos amigos. Nunca ninguém viu falar que um cara deu calote no outro ou fez isso. Mas quando isso acontecia, em geral dava morte, porque ninguém lograva ninguém à toa. E aí vocês veem como é que começou a surgir Dourados, nessa harmonia, porque não havia a diferença entre pobre e rico, entre capital e trabalho. Todos eram unidos, todos se divertiam. Naquele tempo havia, por exemplo, 3 pessoas que tinham rádio aqui. Era o Acelém, o Emílio Rosa e o Adroaldo Piscine. E acontecia que então quase toda noite o pessoal ia para frente da casa de um ou de outro escutar rádio. E lá o Emílio Rosa servia um cafezinho, que era o melhor cafezinho de Dourados. E sobre cafezinho, também tenho que contar um troço. Naquele tempo o café vinha de São Paulo e traziam de carreta de Campo Grande, e aí era feito torrado em casa. Cada casa tinha o seu torrador de café. Eram uns de bola e outros de cilindro. Fazia um foguinho lá fora e a empregada rodando o torrador até que começasse a sair fumaça e tivesse dado o café ficar torrado. Então havia uma ciência para torrar o café. Se ele passasse, ficava amargo. Se ele ficasse meio cru, ele ficava sem gosto. Então tinha o ponto. Então havia aquelas peritas em torrar café. E o Emílio Rosa tinha uma mulher, a Felícia, se não me engano, que era exímia torradeira de café. E aquele cafezinho dele era uma maravilha. Que servia, corria a roda, tudo. Porque o Emílio Rosa não tomava mate, porque nas outras coisas era um mate. Ali era um cafezinho. E assim a vida foi indo, aí até que rebentou a guerra em 1939. E aqui estava a guerra, era lá na Europa, de repente, até que o Brasil acabou entrando na guerra. Então, o que acontecia? Toda noite, o pessoal ia na casa do Adroaldo, ou do Manuel Jacelém, ou do Emílio Rosa para escutar a rádio, para ver o noticiário da guerra, que eram transmitidos pela BBC de Londres, com aquele repórter Esso, e também pela
rádio de Berlim. Então, quem era favorável à Alemanha, tudo ao eixo, como eles diziam, ouvia a rádio de Berlim. Quem era a favor da Inglaterra, da França, da América do Norte, ouvia a rádio da BBC. Então, todo mundo, toda noite, era sagrado ver notícia da guerra. E a torcida, né? Então, Manaus e Acelen, eles eram meio da Alemanha, né? Então, ouviam rádio, a voz, a rádio de Berlim. E os outros, era o Adroaldo, que era neutro. O Adroaldo era neutro. Ele gostava de ver quem era o mais valente, quem era o melhor, acompanhava as batalhas, sabia decorar o nome de tudo quanto era general, Rome, Timoshenko, e assim por dentro. Montgomery, ele era o homem que dava notícia imparcial dos acontecimentos. E o Emílio Rosa, aquele pessoal, era franco favorito da Inglaterra, né? Então, quando o Brasil entrou na guerra, mais ainda. E uma vez encrencou o rádio do Emílio Rosa. E o pessoal, uns foram para a casa do Adroaldo e outros não tinham ninguém voltar para suas casas. Quando foi no outro dia cedo, então reunia na frente da casa do Emílio Rosa, ali da casa comercial, aquele mundo de gente, os desocupados, que depois tinha na pedra. Era aquela gente que, enfim, fazia os comentários, falavam da vida alheia, contavam os acontecimentos. E tinha um homem muito engraçado, o seu Ramon Neto. Ele sempre era que escutava a rádio aqui no Emílio Rosa. Aí ele foi lá no Adroaldo, que a rádio estava encrencada. Aí perguntaram como é que estava a notícia. Eu não vi, até que o Ramon Neto disse, pois eu ouvi. Eu fui lá no Adroaldo, e lá ele ligou e a rádio estava brava, ela roncava. Depois vão falar em Castilha. E de certo está bom para o nosso lado. Porque ele falou que os alemães já vão tomar Moscou. Quer dizer, naquele Moscou, né? Moscou em espanhol é Moscou. Moscou em espanhol. Então o pessoal caiu na gargalhada e ficou isso, tomar Moscou. Pois bem, Dourados, então tinha essa espécie de sopa, né? Quando todo mundo se reunia, cada um contava a sua. E tinha umas figuras mesmo notáveis. Tinha um que sempre era um intujuspético, era o chamado Zeca. E como ele fumava um charutão muito grande, que naquele tempo charuto eles chamavam pito, então era pitão, era o Zeca Pitão. O Zeca Pitão tinha um ponchinho de puitã vermelho, bombacha arregaçada, né? Plantilha, e ficava sempre ali assuntando o que diziam para depois dar as opiniões dele, os palpites dele. Foi numa ocasião, então, quando a guerra estava forte, que afundaram uma porção de navio brasileiro, né? Antes um pouquinho do Brasil entrar na guerra, que ele, depois dos comentários, aquela coisa arada, ele falou, se o Brasil tiver vergonha, ele acaba com esses alemães. Pois é. Então era a coisa mais engraçada. E aí saiu um boato que o Hitler tinha feito um discurso que só um navio da Alemanha tomava o Brasil. Ha! Aquilo então foi um motivo de ódio que não teve mais jeito. Eles resolveram declarar guerra à Alemanha. Aqui em Dourados, imagina você. Então chamaram os chacareiros, veio todo mundo a cavalo e tudo. E o delegado era o seu Aparício Melo. E tinha um sargento preto, sargento gordo, e só tinha 2 soldados e o Cabo João. O Cabo João era manco. Então eles formaram, e a dona Antônia Capilé, como sempre, com os estudantes com a bandeira do Brasil, e só tinha um tamborzinho naquele tempo. E o netinho, o filho dela, ia tocando o tambor. Então iam marchando. Paravam de ter trecho em trecho e faziam um discurso. E, por fim, uns eram exaltados, outros eram, mas todos queriam acabar com a Alemanha. Pois bem,
eles resolveram ir na casa do Manuel Gracilém, na Casa Branca, porque ali o seu Manuel Gracilém sempre ouvia a voz de Berlim, a rádio de Berlim. Mas o seu Manuel Gracilém era um homem, naquele tempo era um praticamente neto, um culto, né, viajava. Ele ouvia, porque gostava de ouvir, sei lá. Mas então os que viviam na casa, que eram poucos, resolveram se vingar do seu Manuel. E subiram lá, disse, nós temos que acabar com esses puxa-saco da Alemanha, porque isso não dá, o Brasil está humilhado, nós vamos acabar, vamos pôr fogo. Vocês veem que o seu Manuel Gracilém e o Aziz, o irmão dele, fugiram, foram parar lá perto da Laranja Doce, na chácara do seu Pedro Nunes, que era muito amigo deles. E essa mais a passeata que era engraçado. Eles iam passeando, de repente, o seu Aparício de botinha, tinha uma bota essas botas de cano alto, né? E aquela bombachinha, e um pala e um chapéu com barbicacho, quebrado na testa, voltava e dizia, sargento, uma sarva pelo Brasil. Então o sargento virava e falava para o Cabujão, Cabujão, uma sarva para o nosso Brasil. E o Cabujão falava, pronto, sargento, às suas ordens. E manejava um mosquetão velho e dava um tiro para cima. Só que o mosquetão dava um coice no ombro dele, que ele saía quase torto do outro lado. Ele era manco do lado direito, saía quase torto do lado esquerdo. Mas era esse o cômico. E cantaram o hino nacional, e paravam, diziam poesia, era um fanatismo. E aí passou o dia, ninguém, entre mortos e feridos sobraram todos, cada um foi para sua casa e já tinham cumprido o dever, ficando solidário com os brasileiros contra a Alemanha. São esses fatos assim que ponteiam, né, surgem. Até que chegou isso foi nessa época, eu tinha ido, meu pai, eu tinha estudado em Campo Grande, lá no Colégio Dom Bosco, e depois eu também vou contar algumas passagens do Dom Bosco, e lá eu tinha resolvido ser padre, e fui para o seminário São Luís de Tolosa, em Rio Negro, no Paraná. E nas férias, quando eu vim aqui, eu presenciei essa história da declaração de guerra. E aí, por hoje, vou ficando por aqui. Na próxima vez, eu vou falar sobre outras coisas. Eu vou falar principalmente sobre a nossa estada em Maracaju, quando meu pai foi para Maracaju. Que Maracaju merece, de fato, um capítulo à parte. E eu acho que merece ser conhecida como centro de gente rica e cavalheira. Quer dizer, duas coisas caracterizavam o maracajuense. Aquela hospitalidade do mineiro, né? Característica do mineiro, a riqueza e a bondade com o pessoal que trabalhava com eles. Tem gente que morreu de velho trabalhando para eles. Então, vale a pena a gente traçar algumas considerações. Porque a gente viveu em todos esses lugares, então vamos contando o que aconteceu. Era isso só.